Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Está escrito assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse momento precioso, Senhor, que o Senhor nos tem proporcionado nesta manhã na tua casa, Pai. Estamos diante da tua palavra, Senhor, oramos, cantamos, adoramos, consagramos e agora, Senhor, estamos aqui para ouvir aquilo que o teu Espírito Santo tem preparado para falar conosco nesta manhã, Senhor. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade para falar, para agir, para se manifestar, para operar em nós, segundo a tua vontade e o teu querer. Senhor, eu te peço, usa a minha vida na unção do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esse versículo específico desse texto, e é um texto que nos mostra desde o versículo 1 sobre a pesca maravilhosa. A palavra de Deus nos mostra os discípulos ali na praia do Mar da Galileia, lavando as suas redes, e a Bíblia vai nos mostrar que eles trabalharam a noite inteira, não apanharam nada. Jesus está ali para ensinar a multidão. Jesus se aproxima do barco de Pedro, pede para ele levar o barco de novo para a água. Jesus pede para ministrar do barco, e tem um propósito naquilo que Jesus faz. O vento está soprando do mar para a terra, e o vento vai levar a palavra do Senhor Jesus, a voz do Senhor Jesus mais longe. Não tinha microfone naquela época, não tinha megafone. Então Jesus usa ali aquilo que ele sabe da natureza. O vento vai levar longe a sua voz. Então ele começa a ensinar a multidão. Pedro pacientemente está ali. E a palavra de Deus diz que quando Jesus termina de ensinar a palavra, Jesus fala para Pedro: vamos para o mar alto. Pedro tinha acabado de lavar suas redes, mas ele obedece ao Senhor Jesus. Ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, por causa da tua palavra, eu vou lançar a minha rede. E quando ele lança a rede, a palavra de Deus diz que ele não consegue puxar de volta imediatamente, porque ela está cheia. E ele, à medida que ele vai colocando os peixes dentro do seu barco, ele percebe que tem mais peixe do que o seu barco comporta. Então ele conhece Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estão na praia. Ele faz sinal para eles, eles vêm com o barco deles. E a Bíblia vai dizer que eles enchem ambos os barcos, de maneira tal que eles quase afundam. Quem sabe foi a maior pesca da história daquele local, entre aqueles pescadores. Mas o que me chama a atenção e o que o Espírito Santo quer falar está aqui nesse versículo, que muitas vezes nós ignoramos. Nós gostamos de falar sobre os milagres, nós gostamos de falar sobre a multiplicação, sobre a pesca maravilhosa, sobre aquilo que Deus pode encher na nossa vida. Mas o mais importante, eu creio que espiritualmente, é o que eles fazem no versículo 11. Eles levam o seu barco para a terra, deixam tudo e vão seguir ao Senhor Jesus. Isso nos mostra claramente que a vida daqueles homens não vai mais ser a mesma. Isso nos mostra que aqueles homens, a partir daquele dia, não são mais os mesmos. Eles estão focados na sua vida espiritual, eles estão focados em coisas maiores. E o que o Espírito Santo quer que você entenda é que enquanto você estiver focado nas coisas desta terra, enquanto as coisas desta terra forem a tua prioridade, você não vai poder viver coisas grandes espiritualmente. Quero que você entenda isso, e Deus quer que você entenda isso. Enquanto a tua prioridade for nas coisas desta terra, enquanto estas coisas desta terra for o que mais preencher a tua vida, você não vai poder viver aquilo que Deus quer que você viva espiritualmente. É necessário romper, é necessário deixar para trás a velha vida, deixar para trás aquilo que o Senhor quer que você deixe. Amém? Vai dizer para mim: mas pastor, nem todo mundo é chamado para o ministério. Eu concordo com você. Nem todo mundo é chamado para o ministério, mas todos nós somos chamados para uma nova vida. Todos nós somos chamados para viver uma nova vida. E 2 Coríntios capítulo 5, 17,
Silas vai abrir, eu vou ler aqui, eu acabei escrevendo, diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você tem que viver uma nova vida. Se você não vive uma nova vida, é porque você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. É por isso que a gente vê muitas pessoas que vêm do mundo para a igreja e de repente a pessoa não transformou nada, não mudou nada. Ela diz que ela é crente, mas ela continua vivendo a mesma vida. E a gente olha e diz: ó, não se converteu ainda. Porque quem se converte passa a viver uma nova vida. Ele não vive mais do mesmo jeito. E por que ele não vive mais do mesmo jeito? Porque algo aconteceu, aleluia, ele nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Ele não vai mais falar igual, ele não vai mais se vestir igual, ele não vai ter mais os mesmos gostos, ele não vai ter as mesmas prioridades na vida. A vida dele é outra, é diferente, é uma nova vida. E a Bíblia diz que esta nova vida, ela vem de uma semente incorruptível. Ela não é mais atraída pelo pecado. Ela é incorruptível. A semente que Deus coloca e nos faz nascer de novo é uma semente pura, santa e imaculada, que vai fazer você gostar das coisas de Deus. Vai você querer estar na casa de Deus, na presença de Deus. Você vai amar as coisas de Deus, porque tem uma nova natureza em você. E o apóstolo Paulo vai dizer que a gente passa então a conviver com duas naturezas: o velho homem e o novo homem. O velho homem é a nossa carne, a gente não saiu da carne, a carne continua aqui. E a Bíblia diz que esta carne, ela é contaminada pelo pecado, e toda a inclinação dela é para o pecado. Ela quer saber do pecado. Mas o apóstolo Paulo diz, e nós temos uma outra natureza em nós, que anseia as coisas de Deus. E ele vai nos dar o exemplo, em Romanos capítulo 8, que se eu ceder e se eu fizer a vontade da carne, eu vou morrer. Mas se eu fizer a vontade do Espírito, eu vou viver. E Paulo não está falando dessa vida física, Paulo está falando da vida eterna, está falando do céu, está falando da glória celestial. Então quem vive na carne, quem vive para satisfazer a sua carne, quem só faz aquilo que a sua carne deseja, esse não vai ver o reino dos céus. Mas quem vive para satisfazer a sua nova natureza, aquela natureza que foi recriada em Cristo Jesus, aquela natureza que vem de Deus para nós, e que tem prazer nas coisas de Deus, esse vai herdar o reino dos céus. Existem muitas pessoas que estão ali no meio, e há uma guerra. Paulo também vai falar que tem uma batalha. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, os dois se opõem, são inimigos. Então não dá para a gente ficar em cima do muro. Eu não sou muito espiritual, mas também eu não sou tão carnal, eu sou mais ou menos, não dá. Quando a gente pensa que a gente é mais ou menos, o que acontece? O que Deus fala em Apocalipse para a igreja de Laodiceia? É uma igreja assim, ela não era tão espiritual, mas ela também não era tão carnal. Era uma igreja que Jesus falou morna. Tinha um pouquinho de coisa espiritual, mas também tinha um pouquinho do mundo. Ficava ali no meio para agradar todo mundo. E Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Não quero saber, né? Elias foi mandado para, ali nos dias de Acabe, para chamar os filhos de Israel, e a advertência de Deus para eles é: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a Baal. Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Mas para de ficar misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Para de viver uma vida dupla. E esse é o desafio nosso como igreja. De vivermos uma vida com Deus. De pararmos de viver uma vida dupla. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou crente. Dependendo do ambiente, eu sou de Jesus. Dependendo do ambiente, eu não sou de Jesus. Não pode. Nós temos que ser de Jesus o tempo todo. Aleluia! Porque Jesus diz: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. E às vezes a gente pensa que essa palavra ela quer dizer só para você. Alguém pergunta: você é crente? Você fala: não, eu não sou crente não. Não, não é só para isso. Às vezes as nossas atitudes não condizem com a conduta do cristão. Isso é negar Jesus.
a maneira que eu falo, a maneira que eu me relaciono com as pessoas, a maneira que eu me relaciono com o mundo. As pessoas olham para mim, elas veem um bom testemunho ou um mau testemunho? Elas podem dizer que eu sou um servo de Deus ou elas não podem dizer que eu sou um servo de Deus? O que as pessoas vão dizer ao olhar para a minha vida? As pessoas que convivem comigo. Quando ele está na igreja ele é diferente, mas aqui, quando ele está aqui com a gente, aí é tudo... É assim? Então eu não estou agradando a Deus. Eu tenho que ser uma pessoa que sou a diferença. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu tenho uma nova natureza. Tenho uma nova vida em mim, aleluia. E essa vida agora em mim, ela não mais pode conviver com as coisas do mundo. A minha maneira de falar tem que ser transformada, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de sentir tem que ser transformada pela palavra de Deus. E aí a palavra de Deus é o papel principal na nossa, que a Bíblia chama processo de santificação. Quanto mais da palavra de Deus eu vou conhecendo, mais da natureza de Deus eu vou conhecendo. E aí eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero a minha natureza carnal, ou eu quero a natureza de Deus dentro de mim. Quando eu quero a minha natureza, eu olho para a palavra de Deus e eu não aceito, eu não rejeito, ou simplesmente não obedeço. Às vezes a pessoa não diz que ela não concorda, ela não diz que ela rejeita, mas simplesmente ela sabe, mas ela não obedece, ela não vive. Está rejeitando. Ou eu olho para a palavra de Deus e falo, meu Deus, eu tenho que mudar. Não dá para mim continuar a ser desse jeito. Não dá para mim continuar a viver essa mesma vida, eu tenho que ser transformado. E o Evangelho ele nos chama a isso. Mateus capítulo 13. Olha que Jesus vai contar nessas duas parábolas. Mateus 13, a partir do versículo 44. Ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Você vê que não dá para continuar com nada da velha vida? Os dois vendem tudo que tem para ficar com aquilo que eles descobriram. E aquilo que eles descobriram, Jesus está contando por parábolas, é o Evangelho. É a palavra de Deus, é a nova vida em Deus. Então não dá para você estar aqui e você continuar amando o mundo. Não dá para você estar aqui e você continuar participando das mesmas coisas do mundo. O Salmo 1, Davi deixa isso bem claro. Bem-aventurado o varão, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então se eu sou de Jesus, mas eu gosto de uma piadinha suja, ou eu continuo participando de conversas indecentes e imorais, que, bom, é fácil você saber, a piada que você ouve e dá risada, você poderia contá-la dentro da igreja? A roda de conversa que muitas vezes você participa, você poderia participar lá dentro da igreja? É fácil. Se eu não puder, então significa que aquilo não serve para mim. Se eu não posso falar aquilo que eu normalmente estou falando na escola, no trabalho, lá na reunião de família, lá com os meus amigos, se eu não posso falar aquilo aqui dentro, significa que aquilo não serve para mim. Se aquilo que eu vejo lá fora, eu não posso ver aqui, se eu não posso abrir o meu WhatsApp aqui, tem que ficar misericórdia, não dá para abrir aqui dentro da igreja não. Então significa que tem alguma coisa ali que não está agradando a Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, e isso eu tenho que eliminar da minha vida. Jesus fala que os dois, eles abriram mão de tudo para ficar com o novo. Não dá para viver o novo de Deus enquanto eu estiver agarrado na coisa velha, na velha natureza, nas coisas do passado, do meu passado antes de conhecer o Senhor Jesus. Se eu ficar agarrado naquelas coisas, significa que eu não vou poder pegar aquilo que é novo que Deus tem para mim. Para pegar aquilo que é novo, para receber aquilo que é novo que Deus tem para mim, eu tenho que abrir mão daquilo que está lá atrás. E Paulo vai falar isso dando um exemplo da sua própria vida lá em Filipenses capítulo 3. Olha que texto maravilhoso do apóstolo Paulo.
Filipenses 3. E aí ele vai falar do seu lado religioso. Versículo 4, Filipenses 3, versículo 4, ele diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E o que Paulo vai fazer com toda essa sua bagagem religiosa que ele tinha antes de encontrar Jesus? Verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: eu joguei toda a minha vida fora. A minha antiga vida, a minha tradição religiosa, a minha tradição familiar, aquilo que eu aprendi desde pequeno, aquilo que era o centro da minha vida. Quando eu conheci a Cristo, eu joguei tudo fora. Por causa de Jesus. E às vezes a gente está seguindo ao Senhor Jesus, mas a gente ainda está preso em tradições, em costumes, em coisas da família, ou da religião, ou da velha vida. Não dá. Paulo está falando: eu rompi com tudo isso, eu joguei tudo isso fora. Considero essas coisas como esterco, quer dizer, não vale mais nada para mim, porque agora eu quero ganhar Cristo. Agora é Cristo que interessa na minha vida. Agora é Cristo que é a minha prioridade. Irmãos, se Cristo não é a nossa prioridade, então a gente está vivendo da maneira errada. Isso independe de você ser chamado para o ministério ou não. Eu estou falando da sua vida espiritual. Se Cristo não é a tua prioridade, não é a prioridade da tua vida, você está vivendo de maneira errada. Cristo tem que ser a prioridade da nossa vida. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser tudo para nós, irmãos. Tem que ser aquilo do que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. Essa semana atrás aí eu vi um vídeo. Quem lembra daqueles 11 cristãos egípcios que foram degolados lá na época do Estado Islâmico? Você lembra? Foram vestidos de laranja, levados para uma praia e os terroristas passaram a faca no pescoço de cada um deles. Eu recebi um vídeo deles enquanto eles estavam presos, um dia antes deles serem executados. Sabe o que eles estavam fazendo? Cantando. Cantando, adorando ao Senhor. Se você olha no rosto deles, não parece que eles estão presos e não parece que eles vão ser executados. Por quê? Porque Cristo é mais importante do que tudo. O que é importante não é aqui as circunstâncias desse mundo, que o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes porque a gente está aqui num país que não tem esse perigo, é mais aqui a gente tem que cuidar com o que a gente fala, no país que nós estamos vivendo, né? Porque aqui estamos acabou a liberdade de expressão, mas a nossa vida tem que estar em Cristo, e nós temos que falar a verdade da palavra de Deus. Você tem que ser livre para proclamar a palavra de Deus e não se preocupar com se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, se vão fazer cara feia ou não, se elas vão te deixar ou não. Fale a verdade da palavra de Deus. Ah, mas se eu falar a verdade da palavra de Deus, as pessoas vão, como é que é hoje que eles falam? Vão me cancelar. Deixa que cancela. Não tem problema ser cancelado pelo mundo. Se Deus está me aprovando, não importa se o mundo quer me cancelar. Não tem problema. Jesus disse: antes que deles perseguirem vocês, eles me perseguiram primeiro. Então, se o Senhor Jesus foi perseguido, irmão, por aquilo que Ele pregou, por aquilo que Ele ensinou, nós não devemos ter medo de ser perseguido, da pessoa ficar com raiva. De vez em quando vai algum lá abençoado, escreve um monte de besteira lá,
nas postagens que a gente faz na rede social, mas não tem problema, irmão, vou lá e apago, nem respondo, deixa lá ele lá, eu vou continuar pregando, vou continuar anunciando a palavra de Deus e proclamando a verdade do Evangelho, porque é uma nova vida, e é uma vida que não vai acabar aqui nessa terra, irmão. A nossa esperança não está aqui nessa terra, a nossa esperança está nos céus, é eterna. Quem se opôs ao Senhor Jesus e que não se converteu, está onde hoje? Está no inferno. Quem se opôs aos apóstolos que foram após o Senhor Jesus e não se converteram, estão aonde hoje? No inferno. A igreja tem mais de 2000 anos sobre a terra, e todos aqueles que odiaram a igreja, que perseguiram a igreja, que tentaram parar a igreja e não se arrependeram, estão no inferno. Mas todos aqueles que permaneceram estão na glória celestial. Estão na presença de Deus. Então, os apóstolos tomaram a melhor escolha, o apóstolo Paulo tomou a melhor escolha, diante da grandeza do Evangelho, da graça de Deus, todas as outras coisas têm que perder o valor para nós. Eu vou continuar nesse mundo. Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Você não é do mundo mais. A partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você não pertence mais a esse mundo. Então, para que você se preocupar em agradar o mundo, se você não é do mundo? Nós não precisamos mais nos preocupar em satisfazer as coisas do mundo, nem a nossa carne. Nós precisamos nos preocupar em satisfazer a vontade de Deus, agradar o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que derramou o seu sangue para pagar por cada erro meu, por cada transgressão minha. Ele pagou com o próprio sangue. O salário do pecado é a morte. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa no salário do pecado da humanidade. Não, o salário do meu pecado é a morte. Porque sem Jesus eu vou ao inferno. Não existe justo, a palavra de Deus declara, nenhum. Ninguém pensa que vai chegar no céu porque é bonzinho, porque fez tudo certo. A Bíblia diz: não há nenhum justo sobre a terra, nenhum sequer. Ninguém é bom para merecer o céu. Ninguém entra no céu porque é bom, porque merece, porque senão Cristo não teria vindo. Se fosse possível a um homem ganhar o reino do céu pelo seu próprio esforço, Jesus não teria vindo. Mas porque é impossível aos homens ganharem a sua salvação, ou conquistarem a sua salvação por si mesmo, Jesus veio. E Ele pagou o preço na cruz. E Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, que entregou o seu Filho, de maneira nenhuma vai ter por inocente aquele que pisar ou que rejeitar o sangue do seu Filho que foi derramado. Então qualquer pessoa, seja ela quem for, se ela não aceitar o Senhor Jesus Cristo, se ela não viver aquilo que a palavra de Deus ensina, de maneira nenhuma ela vai para o céu. Porque Deus não vai negar o seu Filho por causa de qualquer pessoa. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. A salvação é dada gratuitamente em Cristo Jesus. E o que Deus quer que a gente faça? A gente deixe o mundo para trás e que a gente viva para Deus. Eu quero encerrar em Hebreus capítulo 12. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Está lá o exemplo de todos os heróis da fé. E o capítulo 12, versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus, ele começa assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis da fé. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia!
Deixemos todo embaraço. Irmão, qualquer coisa que te atrapalha de servir a Deus, deixa de lado. Qualquer coisa que te impede de estar na presença de Deus, deixa de lado, deixa todo embaraço. Ah, pastor, mas é o meu emprego. Ah, pastor, mas é a minha família. Ah, pastor, mas é onde eu moro. Não, deixa todo embaraço de lado. Deixa tudo de lado, todo embaraço. Tudo aquilo que te impede. Ah, eu queria servir a Deus, mas não posso por causa disso. Então deixa isso de lado. Eu queria tanto servir a Deus, mas isso aqui está me impedindo. Então deixa de lado, irmão. Seja o que for. Deixa todo embaraço de lado, deixa o pecado. Às vezes a pessoa quer servir a Deus, mas não consegue deixar o pecado. Deixa o pecado. Deixa as coisas desse mundo para lá. E essas coisas, diz aqui o escritor, ficam nos rodeando. Não importa se você é convertido há 5, 10, 15, 20 anos, todo dia o pecado e o embaraço está ali em volta de você, querendo atrasar a tua vida. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, todos os dias. Se você viver 30 anos no Evangelho, todo dia você vai ter que negar a si mesmo. Se você viver 60 anos de Evangelho, todo dia você vai ter que negar a si mesmo. Todo dia você vai ter que pegar a sua cruz sobre si. Todo dia você vai ter que dizer não para a sua carne. Todo dia você vai ter que dizer não para as coisas desse mundo. Todo dia o diabo vai tentar pôr um laço para te pegar. Todo dia ele está armando alguma coisa para derrubar você. Por isso a Bíblia diz, aquele que está em pé, vigia para não cair. Olhe que não caia. Guarda a fé. O apóstolo Paulo, quando ele chega no final, o que ele diz? Combati o bom combate. Qual é esse bom combate? O combate contra o embaraço, o combate contra o pecado, o combate contra as coisas que queriam impedir ele de viver o seu ministério. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. As coisas do mundo não tinham mais nada em mim, não tem mais nada em mim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo para satisfazer a vontade de Deus. É dessa maneira que Deus quer que cada um de nós possamos viver. É dessa maneira, é deixando essas coisas para trás. E ele diz aqui, corramos com paciência. Paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, qual é o teu exemplo, irmão? Porque tem pessoa que fala, eu não sirvo mais a Deus porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, porque fulano me decepcionou, porque... Irmão, a Bíblia diz bem claro, olha para quem? Olha para Jesus. E também vou falar também, às vezes as pessoas estão no lugar errado. Quantas pessoas hoje estão agarradas no lugar errado? Quantas pessoas você vê, pessoas que estão andando contrário à palavra de Deus, mas está cheio de gente ali, aí depois a pessoa se queixa com Deus. Não, irmão, sai. Tem um monte de gente aí falando em nome de Deus, que não vive uma vida com Deus. Se um cego guiar outro cego, o que Jesus disse? Ambos vão cair no buraco. O cego e quem está indo atrás do cego. E tem gente que está seguindo o cego. Está em lugar que o líder está... Ele está vendo que o líder não está na obediência. Ele está vendo que o líder não está na fidelidade. Ele está vendo que o líder não está mais andando na palavra. Mas ele está ali. E se o líder for para o inferno, ele vai para o inferno junto. Pastor, o senhor está falando mal? Não, não estou falando mal, não. É o que Jesus falou, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Então você tem que olhar para a palavra de Deus e espera aí, aqui não dá mais, está saindo fora da palavra, então eu vou sair daqui. Não precisa falar mal de ninguém, não precisa rachar a igreja, não precisa dividir a igreja, simplesmente, para mim não dá mais. Eu vou aonde a palavra de Deus está sendo ensinada, está sendo pregada, onde eu estou vendo fidelidade, porque irmãos, Elias achou que estava sozinho, não achou? O que ele fala para Deus? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei. Deus disse, não, reservei para mim 7.000 joelhos, tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que não se corromperam. Então aonde quer, meu irmão, sempre vai ter um lugar e tem um povo fiel a Deus. Qualquer cidade, qualquer estado, qualquer nação, vai ter um povo que é fiel a Deus, que está ali, aqueles que o Senhor reservou e separou.
Mas se você está num lugar que você está vendo que não dá mais, sai. Opa, para que eu vou ir para o buraco junto aqui? Não. Estou fora. Deixa eu me firmar na palavra, deixa eu seguir aqui o que é a palavra da verdade mesmo, deixa eu deixar a amizade de lado, e agora aqui é vida com Deus. Servir a Deus de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo foi criado aonde? No farisaísmo. Vocês acham que ele não tinha amigo no farisaísmo? Vocês não acham que tinha pessoa que ele gostava no farisaísmo? Foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha laços lá. Mas no momento que ele encontrou Jesus, ele viu que aquilo ali, opa, isso aqui não serve mais para mim. Se eu ficar aqui andando com eles aqui, ó, eu não vou andar com Jesus. Então deixa eu deixar tudo isso aqui para lá e deixa eu seguir a Deus. Amém? Feche os teus olhos.